Nessa manhã eu queria compartilhar um pouquinho com vocês a respeito no livro de Colossenses, nas igrejas em todo o mundo, as igrejas que nós temos comunhão, estão estudando o livro de Colossenses. E hoje, os versículos que as igrejas estão desfrutando é esse de Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Eu vou ler essa versão aqui, a Nova Almeida atualizada. Pode ser que seja um pouquinho diferente da Almeida antiga, né? Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Nós acabamos de desfrutar da mesa do Senhor e, como foi falado antes, essa mesa indica uma redenção, né? Essa mesa indica que alguém morreu por nós, alguém se entregou. Foi um amor tão grande, imensurável amor, um amor que não tem descrição, né? Porque o João, no seu Evangelho, capítulo 3, versículo 16, falou assim: Deus amou o mundo de tal maneira. Que maneira foi essa? Ninguém nem sabe que tal maneira é, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Amém? Então, o amor de Deus, ele tinha uma finalidade, era trazer o homem de volta para Deus. Deus tinha criado o homem, aí em Gênesis, né, capítulos 1, 2, nós temos ali a criação do homem, e nessa criação está muito claro que Deus tinha um objetivo, era ter a presença do homem. Deus gostava de estar com o homem. Todas as tardes ele passeava no jardim do Éden para conversar com Adão e Eva. Mas Deus não criou o homem como um boneco. Deus não criou um homem como alguma coisa manipulável. Deus criou o homem com livre arbítrio. O homem pode escolher o destino da sua vida. Depende da escolha do homem. Amém? Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é essa: você tem o direito de escolher ou a vida eterna ou a perdição eterna. A escolha é sua. Deus já fez tudo, Deus nos amou de tal maneira que chegou a dar, mandou o seu Filho para essa terra, se tornar um homem, até assumiu um corpo com aparência de carne pecaminosa, viveu 33 tantos anos aqui na terra, experimentou nascer numa manjedoura, não tinha nem lugar para nascer, viveu numa cidade longínqua lá da Galileia, em Nazaré, que não era importante, viveu na casa de um carpinteiro, não era na casa de nenhum empresário, nenhum barão, mas na casa de um carpinteiro, aprendendo a fazer móveis, aprendendo a mexer com madeira. Ele não tinha importância nenhuma. Acho que é Isaías que fala que ele nem beleza tinha, não tinha nenhuma formosura. Isaías 53, né? Ele era castigado, raiz, era como raiz de uma terra seca, não tinha formosura nenhuma. E passou 30 anos nessa situação, e depois ele saiu para ministrar Deus para os homens, para fazer a obra que Deus tinha destinado para ele fazer como homem, que era a obra de redenção. Então, por 3 anos ele pregou o Evangelho da graça, o Evangelho do reino, dizendo para as pessoas que elas precisavam se arrepender, ou seja, elas precisavam tomar uma escolha na sua vida, a escolha de voltar 180 graus no rumo que eles iam, porque no rumo que eles iam parar
no lago de fogo, na perdição eterna, longe da presença de Deus. O Senhor não veio obrigar os homens a fazerem isso, mas oferecer para eles uma grande salvação. Quem sabe alguém nessa plateia hoje deve estar precisando dessa grande salvação. E hoje Deus está oferecendo para você. Amém? Amém? Escolhe, pois, a vida. Lá em Deuteronômio, quando o povo de Israel saiu do Egito e foi entrar na boa terra de Canaã, ao cruzar o rio Jordão, havia dois montes, um Ebal, um chamava-se Ebal, o outro Gerizim. Um monte significava a bênção, o outro a maldição. Deus estava dizendo claramente, até mesmo para nós cristãos, porque ali o povo hebreu já tinha sido salvo lá no Egito pelo sangue do Cordeiro, já tinha cruzado o Mar Vermelho, já tinha se batizado, mas agora cruza o Rio Jordão numa nova fase da vida. O crescimento na vida cristã, trazendo para os dias de hoje. Mas quando Deus está oferecendo a boa terra de Canaã para eles, que significava Cristo na sua plenitude, Cristo com suas riquezas insondáveis, aquela terra tinha água em abundância naquela época, aquela terra tinha fontes, mananciais profundos, ribeiros, tinha azeite, mel, pão, vinho, leite, tinha rochas, tinha cobre, ferro para fazer armas defensivas, armas ofensivas contra o inimigo. Mas o homem tinha que escolher ou o Monte Ebal ou o Monte Gerizim. Um significava a vida, outro significava a morte. E o Senhor ainda aconselhou o seguinte: escolhe, pois, a vida. Deus dá um conselho para nós, Deus dá uma opinião, Deus dá uma dica para o homem: escolhe a vida. O seu futuro depende das suas escolhas. Isso é com relação à nossa vida humana, isso é com relação à nossa vida espiritual. A nossa vida humana, se a gente escolhe estudar, a gente vai se dar melhor na vida, não é verdade? Eu resolvi estudar, eu era pobre, meu pai era pobre, não tínhamos nada, eu resolvi estudar e consegui vencer na vida. Na hora do casamento, a escolha que você faz define se você vai para o céu ou para o inferno. Não é verdade? Um casamento bom é o céu, um casamento ruim é o inferno. Então tudo depende das nossas escolhas. Você precisa considerar muito na sua vida quando você tem que escolher. E com respeito à espiritual, escolhe, pois, a vida. Nessa manhã o Senhor quer passar para nós essa mensagem: escolhe, pois, a vida. Aqui nesse versículo de Colossenses, ele diz que ele já nos libertou do império das trevas. Isso é um fato, Cristo já fez tudo, Cristo já fez a parte dele. Como eu ia dizendo, ele viveu aqueles 30 anos, mais 3 anos de ministério, depois foi à cruz, morreu, foi humilhado, ultrajado, cuspido, não só sofreu fisicamente os cravos da cruz, mas ele sofreu moralmente, ele sofreu na sua alma, ele derramou a sua alma na morte pelas injúrias, pelas humilhações, mas ele foi ali por causa de mim e por causa de você. No dia anterior ele falou: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. Não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então as nossas escolhas, irmãos, eles dependem muito, dessa decisão. Não do que eu quero, mas do que Deus quer. Sabe o que é que Deus quer para você hoje? A vida. Escolhe, pois, a
A vida. A vida está em Cristo. Aqui mesmo nesse livro de Colossenses, capítulo 3, fala: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós seremos iguais a Ele. Também o Senhor Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a Cristo. Aquele que não tem ainda, deve escolher para ganhar a vida. Aquele que já tem, deve escolher todo dia viver Cristo para ter vida em abundância. João capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Como está a sua vida espiritual? Você já recebeu a vida ou você está ainda no caminho da morte? E se você já é um cristão, a sua vida é uma simples vida, é uma boa vida ou é uma vida em abundância? Usa-se muito hoje a palavra excelência, não é? Você pode ser um bom funcionário, mas existe também o excelente funcionário, não é? Existem coisas boas na vida, mas existem coisas excelentes na vida. Não queira ter apenas uma vida boa como cristão. Queira uma vida excelente. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Isso está representado aqui nesse versículo, que diz que Ele já nos libertou. Você precisa simplesmente exercitar a sua fé e crer nisso. Se não é salvo ainda, creia que Jesus morreu por você e você vai ganhar a vida eterna. Se já é salvo, creia que Ele pode te dar uma vida excelente, não uma vida medíocre, como a maioria dos cristãos estão vivendo hoje. A maioria dos cristãos no mundo hoje vive uma vida medíocre. Sabe o que é mediocridade? É a média. Eu faço o que todo mundo faz. Deus não quer que a gente faça o que todo mundo faz. Deus quer que a gente faça mais. Que a gente tenha uma vida excelente. Vida em abundância. Ele já nos libertou das trevas, ou do império das trevas, como diz uma versão. Nessa minha versão fala do poder das trevas. Você não sente no seu dia a dia que tem hora que você está sob a influência do poder das trevas, sim ou não? Não é verdade? Muitas vezes a depressão psicológica é o poder das trevas. O medo. Às vezes temos medos, temos traumas, temos ansiedade nessa vida. Isso é as trevas rodeando o nosso ser. Nós somos corpo, alma e espírito. Quando as trevas dominam sobre nós, nós temos problemas no espírito, ou seja, nós perdemos a comunhão com Deus. Nós temos problemas na alma, o nosso psicológico vai lá para baixo. Mau humor, ansiedade, depressão, tristeza. E, consequentemente, temos problemas em nosso corpo. O nosso corpo adoece. A maioria das pessoas que morrem de câncer, adquiriram câncer por causa de problemas psicológicos. Deus nos criou de uma maneira tão maravilhosa. Corpo, alma e espírito. Eu vou ler para vocês 1 Tessalonicenses 5. O que é que Deus quer desse homem tripartido? Desse homem que tem 3 partes. 1 Tessalonicenses 5, 23. Vou ler para vocês. 1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo. E que, aqui na minha versão, o espírito, a alma
e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus voltar, esse Deus da paz quer nos encontrar integralmente sarados, amém? Ou se você morrer antes dele voltar, um dia você vai ressuscitar e vai se dar de cara com ele. E quando você se der de cara com ele, é importante que o seu espírito, alma e corpo tenham dormido de maneira sarada. Aqui fala, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Espírito, a alma e o corpo. O espírito é a parte que Deus soprou para dentro do homem. Nós falamos lá em Russas, não foi? Deus soprou para dentro do homem e criou um vazio dentro do homem que tem o formato de Deus. Sabia disso? Você tem um vazio dentro de você, um espaço dentro de você que tem o formato de Deus. Para quê? Para que Deus possa entrar em você. Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E só Deus pode preencher o vazio do homem. É por isso que tentar preencher esse vazio a nível psicológico, com os prazeres do mundo, prazeres carnais, o prazer da fama, de ser celebridade, o prazer de ganhar muito dinheiro, de ter muito dinheiro. Vocês sabem isso? Não resolve o problema do homem. Isso é vaidade. Toda semana morreu o astro pop de 29 anos de idade. Morreu uma semana passada, lá na Coreia. Cantora pop de 20 anos foi encontrada morta no seu apartamento. Na maioria das vezes, de overdose, de drogas, de álcool e tudo mais. Por quê? Tanto dinheiro resolve? Não resolve. Porque há um sopro dentro de você. Salomão falou que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Você já parou para pensar nisso? Que dentro de você tem a eternidade. Que tamanho é a eternidade? É grande ou pequena? É uma coisa grande ou uma coisa pequena? Alguma coisa nessa terra consegue preencher a eternidade dentro de você? O dinheiro vai fazer isso, uma carreira profissional vai fazer isso, um bom casamento, filhos maravilhosos, meio difícil hoje, né? Vai preencher a eternidade que tem de você. Só uma coisa preenche a eternidade que está dentro de você, é a própria eternidade, que é Deus. E Ele já fez tudo isso por nós. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus pode mudar-nos de esfera. Deus pode fazer com que a gente viva numa outra dimensão. Podemos até viver nessa terra com os pés no chão, mas o nosso coração, a nossa mente, a nossa vontade, a nossa emoção podem estar em outra dimensão, porque já fomos transportados pela morte de Cristo. Cristo entrou na morte, passou um túnel aí de quase 3 dias na sepultura, um túnel profundo, de muita expectativa, tanto dos anjos como de Satanás, como dos seus discípulos. Será que ele vai ressuscitar? Ele disse que no 3º dia ia ressuscitar. Então chegou o sábado, ele foi morto na sexta-feira, né? À tarde. Quem sabe foi o sábado de maior expectativa do universo, né? Os discípulos, com medo dos judeus, trancafiados numa casa, o Salvador morreu. E agora? Bom, ele disse que ia ressuscitar. Será que vai? Satanás ficou ali de olho, preocupado, porque ele não queria que Cristo ressuscitasse.
Na verdade, ele achava que a morte que ele impôs a Cristo era o fim e a vitória dele. Os demônios, o governo lá daquela estavam tão preocupados que botaram uns soldados lá para ninguém inventar uma história de que ele ressuscitou, e no final inventaram essa história falsa de que roubaram o corpo dele. Mas muitos o viram ressuscitado. Amém? Muitos se encontraram com ele, começando pelas mulheres. Vocês, mulheres, são especiais, sabiam disso? Jesus ressuscitou e a primeira aparição dele foi para uma mulher. As más línguas dizem que é porque era mais fácil divulgar as coisas através das mulheres. Eu não acredito nisso, eu acredito que Jesus empoderou as mulheres. Naquela época as mulheres não tinham valor nenhum. Mas o Novo Testamento começa logo com a genealogia de Jesus, mostrando lá 5 mulheres, né? O Novo Testamento começa com 5 mulheres logo na genealogia de Jesus. E quem mantinha Jesus, quem sustentava Jesus para o ministério dele eram as mulheres, de acordo com Lucas 8. E na ressurreição, ele apareceu para as mulheres. Amém, irmãs? Vocês são muito importantes na obra de Deus. Por uma mulher entrou a maldição no mundo, através de Eva. Mas por uma mulher entrou a salvação no mundo. Pela Virgem Maria, né? Concebeu do Espírito Santo, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Ele já nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse versículo mostra a verdade do ponto de vista de Deus, mas muitas vezes não é a verdade do nosso ponto de vista. Nós vivemos ainda em trevas e nós ainda não estamos vivendo na realidade do reino de Deus, mesmo sendo cristãos. Hoje de manhã Deus quer fazer uma proposta para você. Escolhe a vida excelente. Escolhe a vida abundante. Não se conforme com a vida que você tem. Na verdade, por mais excelente que você consiga, ainda a excelência não tem medida, certo? Não é, professor? Excelência não tem medida. Excelência, se uma pessoa é excelente, pode aparecer um mais excelente do que ele, sim ou não? E pode aparecer um outro mais excelente do que aquele outro. Então, excelência é Cristo. E Efésios diz que nós estamos sendo aperfeiçoados para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos nós cheguemos à plenitude de Cristo, à estatura da plenitude de Cristo. É por isso que é tão importante a igreja e as reuniões da igreja, porque é aqui que nós recebemos alimento, suprimento para chegar nesse nível de excelência. Você não consegue chegar nesse nível de excelência sozinho, só na igreja. Amém? Aí você pode perguntar, que igreja? Bom, a igreja do ponto de vista de Deus. A igreja do ponto de vista de Deus não tem nome, a igreja não é uma organização, a igreja não é um prédio, a igreja é um grupo de pessoas que invocam o nome do Senhor. Onde houver 2 ou 3 que invocam o nome do Senhor, ali tem a igreja. Ah, meu irmão, mas lá no sítio, na serra, não sei onde, tem poucos irmãos. Não tem problema. Amém, meu irmão? Senhor Jesus. Se tiver 2 ou 3, ali tem Cristo. Se tiver Cristo, tem a excelência. Não interessa o tamanho da comunidade. Não interessa o tamanho da assembleia. Onde tiver 2 ou 3, você tem ali a igreja. E é nessa comunhão da igreja que você pode crescer e amadurecer. Então, nessa primeira parte da mensagem, eu quero mostrar para vocês que é possível, ou melhor, que existe a possibilidade
da gente viver uma vida excelente. Não apenas uma boa vida da igreja. Vocês têm uma boa vida da igreja aqui, Ranulfo? Graças ao Senhor. Então tá ruim, precisa ter uma vida excelente. Peguei você no flagra. Nós precisamos ter uma vida da igreja excelente, cheia de vida. Ninguém chega triste na reunião, ninguém chega cabisbaixo, todo mundo chega vibrando, porque já desfruta Cristo 24 horas. Esse é o padrão. Ah, irmão, é difícil. Não, fácil não é não. Não vou dizer que é fácil. Por isso eu queria mostrar para vocês o segredo. O segredo é a reconexão, né? A mensagem do Alimento Diário dessa semana fala em reconexão do homem com Deus. E claro, tudo isso que eu estou falando tem tudo a ver com essa mensagem. Claro que eu não estou falando a mesma mensagem do Alimento Diário, mas eu estou falando o encargo do Alimento Diário, que é o nosso livro, né? Para quem não conhece, é o nosso livro de devocional que nós temos. 1 de João, capítulo 1, é esse livrinho aqui, ó. Quem não conhece, nós usamos para todo dia se encher, né, da palavra de Deus, os versículos da Bíblia comentados, para que a gente possa se encher da palavra de Deus. Então a mensagem dessa semana é a reconexão do homem com Deus. Por isso que eu estou falando isso para vocês, tá? O capítulo 1 de João fala o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou. A vida se manifestou? Você consegue ver a vida? Senhor Jesus. Aqui vida é a palavra zoe no grego. No português só existe a palavra vida para um monte de coisa. A vida do gato é vida. A vida do cachorro é vida. A vida do homem biológica chama-se de vida também, né? E a vida de Deus a gente também chama de vida. Isso no português, porque ele é pobre. Mas no grego, onde foi escrita a Bíblia, essas vidas são diferentes. Existe a vida bio, que é a vida física. Existe a palavra bio, é a palavra psique, que deu origem à psicologia, que se refere à vida da alma, da pessoa humana. E existe a palavra zoe, que só se aplica à vida de Deus. Quando João falou assim, e a vida se manifestou, está escrito aqui, zoe se manifestou. O que é zoe? A vida de Deus. E quem era essa vida? É isso que eu já falei, era o próprio Cristo. O que João está falando aqui? Nós a vimos. Você consegue ver a vida? A vida em essência? Pergunte para os médicos que operam todo dia, que acompanham os doentes todo dia, que vê a gente morrer todo dia. Como é? Onde é que saiu a vida? Por onde saiu? Pelo nariz, pelo olho, pela boca? Por onde saiu a vida dele? A gente não viu. Onde é que está a vida dele? Ninguém sabe, a gente só sabe que ela foi embora. E agora ele passou, fez a passagem, como se usa aí, né? Sim, mas cadê a vida? A vida é misteriosa, mas aqui João está dizendo que ela foi manifestada, que era a vida de Deus, que havia no princípio, agora foi manifestada. Ele disse que viu, ela estava com o Pai e nos foi manifestada. Então esse homem Jesus que veio à terra, o que vimos e ouvimos, João está dizendo o seguinte, nós vimos e nós ouvimos, cara, essa vida na verdade era a palavra, por isso que o primeiro versículo fala com respeito ao verbo da vida, ou seja, a palavra da vida. São expressões meio difíceis da gente entender, não é verdade? É porque isso é assim mesmo, a gente só sente, a gente só experimenta, ninguém vê. É igual a eletricidade. Você está vendo a eletricidade no fio?
Você vê a eletricidade correndo no fio elétrico? Você não vê. Mas ela existe, olha ali, ó. O ventilador está funcionando porque ela existe. Então a vida, você tem que tocar na vida. Depois eu vou adentrar isso aqui. Nós a vimos, manifestamos e anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Então o que é aqui comunhão? Comunhão de vida. Por que nós conseguimos aqui ter comunhão nessa reunião? Vocês não estão me entendendo? Pelo menos em parte, né? Vocês estão entendendo as minhas palavras? Mas se tivesse um gato aqui, um cachorro, eles entendiam o que eu estava falando? O cachorro entende o que eu falo? A não ser que ele seja adestrado com algumas ordens mecânicas. Mas ele não tem capacidade de entender o que se fala normalmente. Isso é falta de comunhão. Você só pode ter comunhão se você tiver a mesma vida. Cachorro só entende cachorro. Gato só entende gato. Homem tenta entender uns aos outros. Tentam, entender uns aos outros. Que é muito difícil, né? E entender Deus, como é que pode? Só tem uma maneira, você mudar de esfera, você ser transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso significa ganhar a vida de Deus. João está dizendo aqui que ele viu a vida, ele tocou na vida, ele recebeu a vida de Deus, que era do Pai, e agora ele anuncia e os outros podem receber essa mesma vida. Isso chama-se comunhão. Amém? É a coisa mais importante na igreja. Comunhão. E essa comunhão é com o Pai, com o seu Filho e com os irmãos. Ele continua dizendo: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, naquele outro reino, mentimos e não praticamos a verdade. Você não pode estar nas trevas e dizer que está em comunhão com Deus. Mas o pior não é a comunhão com Deus só que falta, é a comunhão com os irmãos. Porque a vida excelente é uma vida de comunhão. Ele continua: se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Por que está inserida essa questão do sangue e do pecado aqui? O que tem a ver isso com a comunhão que ele vinha falando? Tocamos na vida, vimos a vida. Nós anunciamos a vida, vocês receberam, agora nós podemos ter comunhão, porque temos agora uma vida diferente. Temos a vida de Deus. Então agora podemos entender Deus e falar Deus para vocês entenderem. E agora ele fala de luz e fala de pecado. Por quê? Porque o pecado deixa o homem nas trevas. Quando o homem peca, ele está em trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. E aí não consegue enxergar os irmãos. Se você está nas trevas, você não enxerga ninguém. Se você não enxerga ninguém, para você não tem possibilidade de comunhão. Vocês estão entendendo como é importante isso aqui? Viver essa realidade. Eu estou falando tudo isso para dizer que ser transportado do império das trevas foi um fato objetivo, mas na experiência nós precisamos viver isso todo dia. Nós precisamos andar na luz. Andando na luz, nós temos comunhão uns com os outros. Quando é que nós perdemos a luz? Quando nós pecamos. Mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Você pode estar hoje nas trevas, amanhã você pode estar na luz. Daqui a 2 minutos você pode estar na luz outra vez. A
aplicando o sangue precioso de Cristo. O capítulo 2, ainda sobre esse assunto, ele diz: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas. Ele fala, meus filhinhos, olha só a intimidade de João, meus filhinhos. Isso é comunhão, certo? Ele não está falando para incrédulos, ele não está falando para pessoas que estão nas trevas, está falando para a igreja, para os filhinhos dele. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. O ideal é não pecar, mas claro, todos nós pecamos. Por isso ele fala, mas se alguém pecar, temos o quê? Um advogado. Essa palavra no grego é parakletos. É uma pessoa que intercede por nós junto ao Pai. O Pai está lá, o Pai tem a lei, o Pai tem a justiça. Pela justiça do Pai, quando pecamos, o nosso destino é a morte. Mas Cristo cumpriu a justiça do Pai na cruz. E ele é o nosso advogado junto ao Pai, intercedendo por nós. Quando você invoca o nome do Senhor, quando você se volta para Ele, quando você se arrepende, Ele está defendendo você junto ao Pai. Por isso o sangue aqui é citado, porque isso tem a ver com a morte de Cristo na cruz. Temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Por isso, meus irmãos, não vamos andar nas trevas. Eu, quando falo isso, irmão, não é trevas de ir para balada, de adultério. Isso já é para lá de Bagdá, certo? Mas muitas vezes nós estamos em trevas interiores. Às vezes a gente nem pecou e está em trevas. Você não sente isso às vezes? Você não tem vontade de ler a Bíblia. Você às vezes não tem vontade de encontrar os irmãos. No dia que você não tiver vontade de encontrar os irmãos, pode ficar certo, você está nas trevas. Porque de acordo com essa palavra aqui, se andarmos na luz, o resultado disso é comunhão uns com os outros. Amém? A vida de Deus, a vida excelente de Deus traz para nós a comunhão dessa vida. E essa comunhão é com o Pai, com o Filho e com os irmãos. Se você não está bem com os irmãos, com certeza você não está bem com Deus. Tem essa saída. Pecou? Aplica o sangue do Senhor. Está frio? Está angustiado? Vá para a palavra de Deus. Então, quinta-feira, né? Sexta-feira, lá na casa do Ranulfo, a gente leu sobre Salmo 119. Foi, mano. Lemos o Salmo 119, vários versículos mostrando que a palavra de Deus, ela nos vivifica. A palavra de Deus, ela nos reanima. A palavra de Deus dá luz para nós. Versículo 105 do Salmo 119, todo mundo deve conhecer, né? Lâmpada para os meus pés é a tua e luz. Você quer luz? Fala a palavra de Deus. O sangue precioso de Cristo e a palavra de Deus fazem com que você permaneça na luz. E se você está na luz, você está reconectado com Deus e você está reconectado com os irmãos. Se tem problemas com os homens, problemas com os irmãos, precisa voltar para o sangue e voltar para a palavra de Deus. Isso tem que ser um esforço do nosso coração. O versículo 112, como é que fala aí, dona Jussara? Versículo 112. Vou ler para você, vou dizer para você: induzo o meu coração para buscar a tua palavra. Você precisa induzir você mesmo a buscar a palavra. Porque muitas vezes você está desencorajado, você está morto, você está em trevas. Sabe o que é que você tem que fazer? Você tem que lutar contra você mesmo. Induzo. Induzir é se esforçar. Se esforçar para buscar a palavra, né? Inclinar o coração para a
palavra de Deus. Amém? Então nós precisamos ler a Bíblia, Senhor Jesus. encontrar Deus na Bíblia. Aqui em 1 de João, que eu li para vocês, o primeiro versículo fala de o que vimos, o que ouvimos, o que vimos, o que contemplamos e o que apalpamos. Tem esses 4 verbos aí: ouvir, ver, contemplar e apalpar. A excelência está em apalpar. Amém. Talvez você seja uma pessoa que vê Deus. Se você disser por aí afora que viu Deus, você já é um super astro, uma celebridade cristã, um herói da fé, sim ou não? Eu vi Deus, eu ouvi Deus. Tem muitos, né, em alguns grupos cristãos: ah, Deus falou comigo, ah, eu ouvi Deus, ouviu? Legal. Não é tudo não. Porque o passo é o seguinte: ouvir, ver, contemplar. Contemplar é Francisco, né? Eu contemplar Francisco, eu não posso estar lá na praça da cidade. Eu tenho que estar aqui, onde Francisco está, na presença dele, bem perto dele, para contemplar, olho no olho. Vocês estão entendendo que ouvir é distante, ver é mais perto, contemplar é mais perto ainda, e apalpar. Foi ontem que eu dei um exemplo do casamento, né? No casamento você primeiro viu. O ouvir às vezes acontece, né? Alguém te falou: rapaz, eu vi, tem uma menina assim, tal, você ouviu falar, pode acontecer, né? Mas é uma coisa muito distante, né? Tem uma garota lá na faculdade, tal. O ouvir, você ainda está muito distante. Aí você ouviu: rapaz, eu vou lá naquela faculdade. Olha de longe assim e vê a garota. Aí você viu. E você começou a gostar e quer se aproximar. Então você vai agora, né, passar uma linguagem, chegar junto, pagar um café para contemplar perto dela. E o certo é que o apalpar seja no casamento, certo? Nesse exemplo que eu estou dando, ver, contemplar é questão de namoro e noivado. Noivado a gente contempla de perto, inclusive a alma dela, né? Se ela é brava, se ela é mansa, qual é o caráter dela, na contemplação. Quando você casa, você apalpa, não é assim? Meus irmãos, a vida espiritual é desse jeito: você está apalpando Deus ou você está só ouvindo Deus de longe? Ou vendo Deus de longe? Quem sabe até contemplando alguma coisa de Deus. Mas a excelência é apalpar Deus. João disse que apalpou. E é verdade, né? Lembra que ele encostava a cabeça no ombro do Senhor? Era o discípulo amado, né, João? Ele era o que estava mais perto do Senhor. Ele apalpou o Senhor e na cruz, só ele estava lá perto da cruz. Os outros, ó, se mandaram. Essa deve ser a nossa experiência cristã, de ser transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O reino do amor de Deus é luz, mas Deus fez um transporte, e você hoje tem que usar todo o poder de Deus, tá certo? Para viver essa realidade do reino de Deus. Essa realidade tem a ver com a palavra de Deus, com a luz da vida, tá certo? Trazendo para você a luz e a vida. Isso levando a você a ter comunhão com os irmãos, que já vem de uma comunhão com Deus. Amém? Eu vou parar por aqui. Esse é o meu encargo nessa manhã para vocês, tá bom? Jesus é o Senhor.